Olá, esse é mais um episódio do programa Qual o seu arcano do momento? E hoje eu tenho a alegria de receber o músico, compositor e astrólogo Rodrigo Campos. Oi, Rodrigo, tudo bem? E aí, Marina, tudo bem? Muito Tudo legal o com você. convite, viu? Eu Eu fico que acompanhando suas coisas lá na Maga Astrológica, já curto bastante. E a gente é amigo há tempo já, né? Desde da coisa da música também, né? De você fazer assessoria e produção, essas coisas, né? Muito sim, legal estar aqui com você. eu que te agradeço, né? Eu acho que isso era até uma pergunta que eu ia te fazer depois, né? Mas já que você falou desde quando a gente se conhece, né? O Rodrigo tem um disco que eu acho que é o primeiro da carreira dele, que chama São Mateus Não É um Lugar Assim Tão Longe. E é um disco numa época que, acho que é 2009, 9. né? Uma época que É. não tinha ainda Spotify, essas coisas. Eu comprei vários CDs para dar para as pessoas, porque eu acho que tem duas coisas nesse disco, né? Que foi como você começou a sua carreira, e eu acho que você manteve essa ideia, que estavam muito perdidas, assim. Uma que é uma ideia de um conceito, né? Do álbum contar uma história, que normalmente a maioria dos álbuns são umas músicas que por acaso estão reunidas, né? Mais ou menos por acaso, né? O seu álbum é quase um filme, né? Você vai entendendo a história e tal. E você repetiu isso, né? Nessa ideia em outros projetos. E depois, porque eu acho interessante, assim, que eu acho que um pouco assim, você e os outros artistas que acabaram ficando mais conhecidos, pelo menos, né? Essa época, os artistas aqui em São Paulo, o Rômulo Frois, depois vocês montaram junto aquele grupo Passo Torto, né? São artistas que falam sobre a cidade, porque ninguém Sim. fala de São Paulo, né? Acho que é uma cidade meio feia, são poucas as músicas, né? O Tom Zé tem uma coisa ou outra. Você percebe isso? Percebo, sim. Eu acho que houveram alguns momentos em que isso foi feito, assim. Acho que teve muito um momento assim do samba paulista, né, em que o Adoniran, o Vanzolini, Geraldo Filme, esses sambistas de São Paulo puseram luz assim, né, a personagens da cidade, né? E depois teve um momento também da vanguarda paulista, né, que a cidade também era muito um cenário e principalmente uma atmosfera para as músicas, né? Uma coisa, São Paulo era quase um manifesto, né, que delineava um pouco a arte desses artistas da vanguarda paulista, né? E acho que a gente vem num terceiro momento, assim, pelo menos pelo que eu posso verificar, assim, né? Eu não sou um pesquisador exatamente, mas eu acho que a gente vem no terceiro momento e já bebendo dessas duas coisas, né? Tanto o samba de São Paulo quanto essa vanguarda paulista, né? Então, usando a cidade como atmosfera e também como crônica, né? Social, etc., né? Que acho que as duas coisas têm. A vanguarda tem essa coisa de pegar a atmosfera e transformar em estética musical, né? A vanguarda paulista, enquanto o samba de São Paulo se vale do samba para jogar à luz a alguns personagens, né? E até transformar lugares de São Paulo em personagens, né? Como, sei lá, o Viaduto Santa Ifigênia numa música do Adoniran, né? E coisas assim, né? A Saudosa Maloca, que é um casarão em demolição, que é o personagem também de outra canção. Enfim, aí acho que a gente bebeu um pouco dessa fonte, né, e tal, e reconheceu isso como uma possibilidade de localizar um pouco uma maneira de se fazer em São Paulo, né? Acho que essa herança foi reconhecida e a gente quis um pouco jogar a nossa visão, jogar a nossa maneira de tocar, de compor, né? Tanto se valendo do samba quanto uma capacidade de experimentação também, né? E acho que São Paulo também permite isso, né? Porque São Paulo é uma cidade que reúne muitas tradições, né? Não é uma cidade de uma tradição só. Não tem uma tradição que nasceu exatamente em São Paulo, uma tradição musical, né? Então Sim. isso dá uma liberdade muito grande, né? A gente pode verificar diversas tradições, né? Convivendo na mesma cidade. Então é uma espécie de caldeirão cultural, né? Que tem música do Ceará, de Fortaleza, do Rio, né? Da Bahia, sei lá, de vários lugares, Salvador. Então
música caipira, né? E a própria origem do samba paulista também é uma origem caipira, essa coisa de contar a história vem um pouco da música caipira, né? Dos causos, né? Que eles contavam lá, né? Então, acho que é tudo isso misturado e também a convergência, né, desse momento dessas pessoas se juntarem também, né? Que é uma coisa interessante também, né? A gente podia estar isolado, cada um fazendo isso no Sim. seu canto, e talvez isso não reverberasse tanto, né? Então, acho que quando a gente juntou, o negócio ganhou força tanto individualmente e também gerando uma terceira coisa coletiva que também tem tanto força quanto, ou até mais, né? Sim, acho que sim. Eu acho que o fato de ter mais artistas, né, com esse traço em comum, embora cada um com a sua particularidade, né, acaba fortalecendo essa ideia, assim, né? E que eu acho que nessa geração, né, o rap de alguma maneira sempre falou um pouco da cidade, mas é diferente do Rio, da Bahia, né, que são temas de música, né? E é sempre as histórias aqui também não necessariamente tão bonitas, né? Ou ensolaradas assim. E eu acho isso uma coisa muito impressionante assim do seu trabalho, sabe? E dessa Legal. coisa de tratar os álbuns como conceito. Agora mesmo eu sei que você acabou de lançar um compacto, né? Você gravou durante a pandemia mesmo? Como foi? Então, eu gravei durante a pandemia, né? Foi uma coisa completamente gravada em casa, né? E foi legal, assim, porque acho que ativou um lado produtor meu, num sentido mais tecnológico, né? Que eu sempre fui um estilo de produtor mais músico, diretor musical, né? Que lidava mais com os músicos e com as ideias do que exatamente com som de gravação ou timbres e tal, né? E acho que para chegar nas coisas antes eu tinha muito que dizer o que eu estava querendo. E essa coisa de pôr a mão na massa é legal, que você tem uma possibilidade de experimentar diretamente, né? Um tempo diferente também de experimentação. Então, acho que abriu várias possibilidades. E aí eu acabei gravando duas músicas e acho que pela primeira vez eu estou tentando um pouco me desprender exatamente desse conceito de álbum Uhum. que tanto me caracterizou, né? Porque eu fiz os três primeiros, uma espécie de trilogia, né? São Mateus não lugar assim tão longe, Bahia Fantástica e Conversa com Toshiro. Aí depois eu fiz o Nove Sambas, que era uma espécie de retorno ao samba, então era como se fosse o samba também como um lugar, assim, né, de novo, assim, né, e agora eu quis um pouco me desprender disso, porque eu achei que estava também, agora começou acho que a me castrar um pouco, né, acho que às vezes as canções também estão querendo ser mais individuais, ter mais, se bastarem mais sozinhas, assim, né, e acho que essa maneira de fazer agora que eu achei com os compactos, acho que ela põe as canções mais à prova do que quando elas estão amalgamadas num disco dentro de um conceito, né? Que às vezes uma música ela vai compensando a outra e elas não necessariamente têm a obrigação de ser uma grande canção, elas têm a obrigação às vezes de ser uma ponte para uma outra canção, às vezes ela tem uma obrigação de ser uma resolução de uma ideia que foi colocada antes, então então brinca com tudo isso, né? Então é como num filme mesmo, né? Cada cena tem a sua função e tem cenas mais importantes e cenas menos importantes no sentido da narrativa, né? Então acho que isso acontece com as canções, né? Tem canções mais importantes, canções menos importantes. Então eu fiquei um pouco a fim de me desprender um pouco disso e experimentar essa maneira de fazer olhando a canção já como o próprio filme, não o álbum como filme, sabe? Então, e também me valendo um pouco dessa origem do álbum, né? Que o álbum, na realidade, é um álbum como se fosse um álbum de fotografia. Você pega várias fotografias e coloca e faz um álbum, né? Então é isso, né? É um recorte de um momento, né? Então não necessariamente um álbum precisa ter um conceito, ele precisa refletir um momento, né? E se reflete um momento de várias maneiras, não só com um conceito tão fechado, né? Então, eu estou num momento de uma espécie de negação, né? Sei. Mas para o bem, eu acho, para poder me reinventar e continuar fazendo, não ficar com
com preguiça de continuar fazendo as mesmas coisas, que às vezes você enjoa também. Agora eu vou continuar fazer um álbum, um conceito, e todo mundo já está esperando qual vai ser o lugar agora. Agora vai ser, sei lá, o espaço sideral, Marte, sei lá, Vênus. Então, antes que me façam essas perguntas, já estou tirando um pouco isso da frente, e talvez um dia até volte, porque acho que já é uma característica minha, eu faço isso naturalmente, né? Então, pode ser que volte, mas eu estou preocupado com a canção, com as canções uma a uma agora. É um Sei. momento assim. E tipo, dentro desse compacto, que são duas canções, elas dialogam entre elas ou nem isso? Elas dialogam entre elas porque elas fazem parte do mesmo momento. Então, isso é bonito também, de verificar essa coisa acidental que acontece, né? Você compôs no mesmo momento, mesmo que você tivesse pensado em coisas diferentes, é um momento, né? Então, você acaba vendo os pontos de convergência entre as canções, né? Essas duas canções, por exemplo, essa que chama Meu Samba Quer Se Dissolver e dá título ao compacto, ela tem uma coisa meio budista, assim, né? Um samba que quer desaparecer, que quer deixar de existir, que quer se dissolver, sabe? De uma maneira pacífica, né? E passando a fazer parte do todo, como uma chuva, sei lá, algo que evapora e vai para a atmosfera, né? Então tem uma coisa filosófica nesse sentido, né? De pensar o ciclo, né, da vida, e de pensar a desimportância das coisas, né? Porque acho que eu estava num momento anterior que vinha um momento muito afirmativo, né? Então acho que esse meu samba quer se dissolver é um momento mais de dissolução dessa afirmação anterior para poder passar a existir alguma coisa diferente, né? Acho que ela dialoga com vários discos até, né? Se a gente pensar na canção como filme, como eu pensava antes os álbuns como filme, dá para a gente ver uma linha cronológica, por exemplo, passando por Sambas do Absurdo, que é um disco que eu fiz com a Jussara Marçal e com o Gui Amabis, 9 sambas, e fechando essa trilogia nova agora no Meu Samba Quer Se Dissolver. Então você pega os Sambas do Absurdo, que é um trabalho de fabulação sobre a obra do Camus, que chama Mito de Sísifo, que fala dessa filosofia do absurdo, né? Que ele fala que o absurdo seria a falta de sentido da vida, né? E quando você entende isso, você só tem duas opções: ou você se suicida ou você aprende a viver uma vida absurda, aprende a conviver com a falta de sentido, né? Então acho que a partir desse momento do absurdo eu radicalizei nesse lugar da falta de sentido, né? Acho que eu fiz esse disco um pouco mais sombrio, né? Apesar de que seja muito aberto o próprio disco, porque ele é uma fabulação, mas a obra do Camus é uma obra que é muito precisa, e essa precisão e clareza faz com que você chegue a um entendimento muito rapidamente, assim, não é um filósofo difícil, né? Mas ele te enreda de um jeito que você é perigoso, ele é quase um pastor, assim, por um lado, assim, né? Quase uma religião, né? E acho que com 9 sambas eu coloquei um pouco em dúvida essa religião que eu estava seguindo, Albert Camus, né? Principalmente com uma música que chama Clareza. Acho que o Camus me trouxe clareza, né? E aí tem uma clareza do Carlos Castaneda que fala que é um livro dele chamado Erva do Diabo, que fala clareza, que ilumina tudo, mas também cega. Então a clareza em 9 sambas é uma clareza um pouco em função desses sambas do absurdo que me trouxe essa clareza, e agora eu estava com essa música um pouco questionando essa clareza, né? E aí esse momento seguinte é Meu Samba Quer Se Dissolver, que fala não quer meu samba procurar a claridade que não há de se ter. Na qualidade de esquecer, meu samba quer se dissolver e acabar. Então, é um pouco um abrir mão dessa busca de entendimento desenfreada para dar lugar a uma espécie de humildade, sabe? Diante do desconhecido, diante do mistério, sabe? Sim. E Um samba para não psíquico. Oi?
Um samba pisciano, Total. né? Para poder para poder sair desse labirinto que o caminho me colocou, sabe? Que meio que não tem saída, né? Então acho que esse samba dissolve tudo para poder abrir um novo horizonte, assim, né? E você acha que isso também é fruto da pandemia, dessa coisa da gente ter tá passando por isso? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia também interrompeu um ciclo para mim, né? É louco que fazia 20 anos que eu não parava, né? Assim, né? Mesmo assim, que eu nunca tirei férias de verdade, assim, sabe? Então, essa coisa louca de ser músico, né? Quando tem trampo você vai pegando, porque quando fica com medo de não ter depois, aí você acaba nunca ficando mesmo um mês, assim, de férias, e com a cabeça de férias também, né? Não só no sentido de estar parado em casa, porque às vezes você fica sem trabalho um mês e tal, mas você tá compondo, você tá pensando, você tá preocupado, não sei o quê. Então acaba que você não tira férias. Então a pandemia me obrigou de um jeito interessante, porque como de fato não tinha o que fazer e todo mundo estava igual, então foi uma espécie de álibi para poder sossegar, assim, né, o facho e ficar em paz mesmo um pouco, assim, né, então eu acho que cortou um ciclo meio maluco, assim, né, de ansiedade, de coisas tóxicas e tal, e fez de novo eu recuperar um tempo que eu tinha mais antigamente, um timing, assim, de viver, assim, sabe? Que eu Sei. acho que é importante para o artista também, né? Porque a gente fica muito ligado nessa coisa da sobrevivência, às vezes perde esse timing da arte, né? Que é um pouco mais espaçado, um pouco mais alargado, né? Sim. Então acho que sim, acho que é fruto disso também. Acho que o samba está dissolvendo nesse sentido também de deixar de ser algo material, algo capitalista, algo que se vende, sabe? Algo que está aí para a gente absorver no ar, né? Então eu acho que é o que trouxe eu para a música, né? Então acho que de volta eu volto para esse significado primeiro, né, talvez. E dessas músicas você fez dois clipes, né? Que você chamou de esquizoclips, que tem. Esquizoclipe, né? Tem uma coisa que chama esquizoanálise, que é uma espécie de terapia que o terapeuta escuta tudo que o paciente fala, os gestos todos, e depois repete, né? Então, a análise é só isso, né? E com esse mimetismo do terapeuta, o paciente consegue ter vários insights, né? Então eu acho que eu peguei um pouco essa ideia e coloquei no clipe, assim, né, de como se fossem duas pessoas frente a frente, assim, né, o analista e o paciente ali, né, só que sendo imagem e música, né, então colocando essas coisas de frente e o significado das coisas se modifica e se funde, né, se mimetiza, então é interessante. Então eu peguei um pouco essa ideia e fiz dois clipes, porque na verdade eu não sou um cara muito adepto do clipe, né? Nunca gostei, sempre achei, às vezes, um pouco redutivo, sempre achei a música por si só, que ela trazia muito mais imagens do que quando você aprisionava ela dentro de imagens escolhidas, assim, sabe? Sim. Então, esse foi um jeito de eu fazer que me interessou um pouco mais, sabe? São imagens que já estão no inconsciente das pessoas, a imagem de filmes que a gente já conhece e tal. Então é como se fossem as músicas de frente com o inconsciente coletivo. Então me interessou mais essa maneira e tal. Então eu fiz esses dois clipes. Também foi outra coisa que eu aprendi na pandemia, a fazer edição de vídeo, a recortar. Então, da mesma maneira que eu fiz as músicas todas sozinho, eu também fiz os clipes sozinho também. Então, também de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? De não poder muito sair, se relacionar e tal, fazer coisas em grupo. Legal. E faz tempo, né, também que você é astróloga. Eu queria te perguntar, assim, depois que você começou a estudar astrologia, você acha que isso repercutiu de alguma maneira, assim, no seu processo de composição, no seu trabalho? Eu acho que repercutiu bem antes, já repercute bem antes de eu estudar, na realidade, né? Porque eu sempre fui um interessado, né, por arquétipos, né? E quando eu descobri a astrologia, eu descobri um conjunto de 12 arquétipos que se sobrepunham infinitamente a outros arquétipos, sabe? Então, era um Lego, assim, interessante de montar, assim, né? Então,
era uma maneira de conhecer os tipos filosóficos, né, e tal, como tem em outras, como tem na mitologia, como tem na psicologia, né, então sempre me interessou isso, essa sobreposição de arquétipos que a astrologia oferece, né. O que mudou quando eu comecei a estudar, de fato, foi que eu passei a entender um pouco melhor o mapa astral mesmo, como é que funciona, né? Mas a ideia da astrologia sempre teve por trás Sim. do meu pensamento sobre o outro, assim, sabe? Da minha maneira de montar personagem, sabe? Desde São Mateus, sabe? Pensar esse personagem seria o quê, sabe? Ah, que Seria legal um, que você faz seria um isso. pisciano com Né? ascendente Áries, sei lá, com lua em Leão, sei lá. Então isso sempre teve presente, sabe? Nessa maneira de poder imaginar um pouco o caráter do personagem para descrever um pouco esse personagem, sabe? Independente de quem está ouvindo saiba disso ou não, acho que os arquétipos estão aí para todo mundo, independente se você conhece a astrologia ou não, né? Você conhece aquele tio que é desse jeito, né? Você conhece outra pessoa que parece com o seu tio, você fala, pô, essas pessoas têm a ver, eu não sei nem por que elas têm a ver, tem uma energia parecida e tal. Então, acho que as pessoas intuitivamente percebem isso, né? Então, a astrologia só deflagra um pouco melhor isso, né? E, enfim, e é isso. E é muito, meu olhar é muito astrológico, é quase um vício, assim, né? Eu lembro dos signos das pessoas, às vezes eu não lembro do nome, né? Tipo, Sim. eu vejo aquela pessoa lá de peixe, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro que ele falou que era pisciano, sabe? Então, é quase um jogo mental que eu fico fazendo o tempo todo, assim, sabe? Eu também lembro. Às vezes eu sei que a pessoa tem dois filhos, um pisciano e um aquário. Não sei também Pode o crer, nome das crianças, mas alguma vez a pessoa me disse e eu fiquei com isso na cabeça, né? pode crer. Muito legal. Também é meio viciante, né? Meio Sim. engraçado. Sim, tem até que tomar cuidado, né? Às vezes, É, para a gente não pra não, ficar pra não encher o saco da galera, né? falando disso o tempo inteiro. Ah, você devia, qualquer hora, fazer um álbum mais literal sobre isso, ia ser muito legal. Ou Total. Eu já, signos, ou pegar os elementos. Você fez uma vez era um show, né? é, Com os elementos, não era? O no show Centro da lá Terra eu no peguei, centro da Terra, não foi? sim, eu peguei as qualidades primordiais, assim, né? Que geram os elementos e fiz uma Uhum. espécie de clima de cada show, assim, a partir disso, né? Sim, Quente, eu fui seco, num deles. pode crer. Não lembro qual. Mas é Legal. interessante, eu quero achar essa maneira de fazer, mas é que tem um lado da astrologia que as pessoas colocam num lugar um pouco, não marginal, mas não tão sério, assim, né? Isso me incomoda bastante, então eu queria achar um jeito de fazer que não soasse, sei lá, picareta, assim, né? Uma coisa, sei lá. É tão difícil você fazer com que as pessoas entendam isso de uma maneira séria. Você tenta explicar e para quem não entende é muito difícil, né? Sim. Imagina você tomar isso ainda como uma metáfora de algo, né? Então ainda é sobreposição, né? Ainda, né? Então, mas um dia eu quero fazer sim, quero entender qual seria a melhor maneira de fazer isso, né? Tá bom. Então agora eu vou tirar uma carta do tarô. Aí você pode. Esse é um tarô que eu estou usando. Putz, a caixinha dele. Ah, tá aqui. Nunca sei falar o nome. É uma cópia, né, de um tarô bem antigo. É um tarô que eu tenho gostado muito de usar. Um tarô de Eu tenho, Marseille. eu tenho, eu tenho um tarozinho aqui até que eu comprei um livro da Liz Green que chama Não é o tarô mitológico? Tarô Mitológico, Eu também exatamente. tenho ele. Você prefere que eu use ele? Não, só que eu lembrei Vou agora. usar o tarô mitológico, então, já que você tem ele Pode aí. crer. Então, eu normalmente, esse é o tarô que eu uso nos atendimentos, o tarô mitológico. Só que ultimamente eu ando super apaixonada pelo tarô de Marsella. Sei. Aí eu tenho revezado um pouco. Peraí que tá faltando um arcano maior aqui nesse. Mas eu já comprei na intenção de entender melhor mesmo essa coisa do tarô, assim, né? Que
que também tem essa coisa de arquetípica muito legal, né? Mas uma maneira de entender os arquétipos, assim, né? Esse tarô é legal porque ele tem essa ligação com a mitologia, né? Então ele traz outras informações além da carta. E aí é legal, às vezes, você comparar, sabe? Pegar a mesma carta no tarô de Marsella, no tarô mitológico e no tarô de Waite, que é outro tarô bem popular, né? Sim. Porque o tarô de Marsella é anterior, né? Então tem esse, o mitológico, que é um tarô recente, e o tarô de Waite também. Eles eram um tarô que foi feito por pessoas que frequentavam uma ordem que chamava Golden Dawn, e eles Olha, estudavam a cabala, então também tem outros elementos. Esse é o tarô que eu menos conheço, o tarô de sei. Waite, assim. Que massa. Bom, então agora mudamos de baralho, estou aqui com o tarô mitológico, e aí você pode falar um número de 1 a 22. 19. Então eu vou de trás para frente. 22, 21, 20, 19. O Imperador. Um imperador. O que você vê nessa carta? O que eu vejo nessa carta? Vamos ver. Tem um cara segurando... Eu não tô conseguindo ver direito. Será que eu pego o meu também? Tá. Agora melhorou. Tem um globo, né? Terrestre na mão esquerda, né? Sim. Lanças na outra mão, me parece. Raios, né? Talvez, né? Sim. Tem um falcão no ombro, né? Parece um pouco Zeus, talvez, né? Que tem um mundo na mão, os raios na Sim. outra, né? Sim, ele tem a ver com Deus. Um rei, um deus, assim, né? Uma coisa um pouco assim, um monte, né? Talvez, tá em cima do monte, né? Você vê as montanhas lá atrás também, né? Vestido de azul, né? Bem bonito, barbudão. E você acha que ele tem a ver com o seu momento? Se ele tem a ver com o meu momento? Hã? Zeus. Sabe que eu tenho um livro que é Os Deuses e o Homem? Já viu esse livro já? Os Deuses e os Homens. E eu lembro quando eu li ele, eu era muito Hefesto, né? E fala que cada época você pode manifestar um deus, assim, né? Pô, talvez eu esteja mais Deus no sentido de estar mais Deus de mim mesmo, sabe? Um pouco mais senhor de mim, assim, sabe? Talvez Eu eu, acho eu que esteja... sim. Hã? Eu acho que assim, mesmo que você não pense em Zeus, né? Que daí já é uma figura que traz com ele uma série de outras informações, né? Você pensar de você estar na cadeira do imperador. A minha cadeira, pô. Não sei. É? É Pô, você é ariano ou não é? Porra, só tô na minha cadeira, tá tudo certo, tudo natural. É, eu acho que sim, mas eu acho que tem a ver com tudo que você falou, né? De você ter aprendido um monte de coisa, de você ter gravado sozinha, você aprendeu a fazer os clipes, né? Pode crer, é Então verdade. parece que você está dominando mais coisas, né? Que é É um verdade, período seu de conquistas, assim, né? é Então eu verdade. achei que teve tudo a ver você tirar essa carta. Tem mesmo, é um momento bem assim mesmo, de dominar um pouco mais algumas coisas, se sentir um pouco mais independente, né? Que é tudo que um ariano quer. Sim, sim, sim. Tá, que massa, demais. E ele tem essa proteção aqui, né? Que é essa águia. Por curiosidade, eu vou te mostrar no outro baralho como é que é o imperador do tarô de Marsella, que é a mesma ideia, mas ele muda bastante, assim, se você for analisar, sabe, só a carta mesmo, porque aqui ele tá sentado, mas ele não tá tão sentado, né? Ele tá meio em estado de alerta, né? Com esse pé aí no escudo, É pronto para verdade, levantar. E ele tem esse total. cetro se protegendo ele. Esse Deus, não que ele esteja, esse imperador, não que ele esteja desprotegido, mas ele parece mais tranquilo, né? Sim, total, O outro tá verdade. com a mão na cintura e tal. Sim, tá mais atento ali, né? Uma É, posição de semi-relaxamento, assim, né? aqui não, né? Mas, Aqui ele já tá mais sussa, que é o seu caso. total, ele já chegou no topo ali, já é. Que bom, que maravilha.
Legal Que massa, demais. Rodrigo. Muito obrigada, viu? Obrigada de você ter vindo aqui. Gente, se vocês não conhecem o trabalho do Rodrigo, sigam ele aqui no Instagram, é Rodrigo Campos mesmo, né? É E, Rodrigo Campos, são 2 As e 2 Os no campus. isso, eu vou colocar de qualquer forma o Instagram dele e também em todos os aplicativos de música você consegue encontrar não só a discografia dele, como várias outras músicas que ele participa, porque ele toca cavaquinho, ele toca violão, ele compõe, ele canta, ele faz várias coisas. Faço esquizoclipes agora também. Se alguém É quiser um verdade. esquizoclipe, E o eu inventei. que está no seu IGTV, né? E também no YouTube. É isso aí, maravilha. Obrigada. Obrigado, Mariana. Um Tô te beijo. seguindo lá também. Beijão, Até até mais. já.